Olá! De um lado, temos a tentativa de proteger a natureza e, de outro, a necessidade de desenvolvimento econômico. Da conjunção desses dois fatores surge o direito ambiental brasileiro, um tema complexo, explicado a seguir pelo professor Leonardo Estrela. Bons estudos! Olá, gente. Meu nome é Leonardo Estrela e nessa unidade temática trabalharemos com direito ambiental brasileiro. Leonardo Estrela é doutorando pela Universidade Paris I, Panthéon-Sorbonne, mestre em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da UFMG, professor de Direito Ambiental e de Direito Internacional em diversos cursos preparatórios para a carreira jurídica em São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, e autor das obras O Direito Internacional Humanitário e Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, Legislação Comparada. Nesse sentido, é bom ressaltar algumas características iniciais do direito ambiental, assim como da própria natureza, do próprio objeto de nosso estudo, meio ambiente, para que a gente possa continuar e dar seguimento aí, analisando a legislação brasileira de uma maneira coerente e sabendo exatamente quais são as particularidades, quais são as especificidades do tema que a gente trabalhará aqui. O que eu quero que vocês primeiro tenham em mente? Que o direito ambiental é um tema extremamente complexo porque ele lida com o bom senso. O que eu quero dizer com isso? Se de um lado eu tenho a tentativa e a proteção, tentativa de proteger plenamente a natureza, por outro eu tenho o desenvolvimento econômico. E o direito ambiental ele vai surgir exatamente da relação entre esses dois institutos. Ou seja, é necessário, é imprescindível proteger a natureza brasileira, assim como é também imprescindível desenvolver, ter minério, construir estradas e assim por diante. Assim, nesse sentido, percebemos que é exatamente dessa conjugação dos dois fatores que surge o nosso direito ambiental. Agora, para que a gente comece a trabalhar com o direito ambiental brasileiro, o primeiro ponto que tem que ficar bem claro é o seguinte: apesar de ser um direito com um objeto muito específico, meio ambiente, nós o que percebemos é que a todo momento o direito ambiental busca recepcionar institutos de outros ramos do direito. Assim, nós podemos trabalhar com o direito ambiental numa perspectiva constitucional, nós podemos utilizar de mecanismos civis e administrativos para a tutela da natureza, assim como temos mecanismos fiscais ou até mesmo extrafiscais para tentar reverter a situação de degradação ambiental e para tentar plenamente prevenir possíveis futuros danos ambientais. Ressalte-se que por este mesmo motivo, ou seja, pelo fato de aproveitar vários institutos de outros ramos do direito, a grande maioria da doutrina vem dizer que este mesmo ramo, direito, ele não possui autonomia, ou seja, apesar de todas as suas especificidades, o direito ambiental ainda não alcançou, no estágio atual, verdadeiro status de disciplina autônoma do direito brasileiro. Agora, quando se fala em meio ambiente, há um senso geral referente a esse tema em estudo, que é meio ambiente, ou seja, qual que é o objeto do nosso estudo? E aí muita gente confunde meio ambiente com recursos naturais. E essa distinção tem que ficar muito clara. Eu sempre costumo brincar e fazer uma pergunta para os alunos: uma árvore é meio ambiente? Não só isso, uma montanha é meio ambiente? E todo mundo repete: não, claro que é. Olha, não é não. Uma árvore individualmente considerada, ela não é meio ambiente. Assim como não é a montanha. O que eu quero dizer com isso? Uma árvore é um recurso natural. Ela é uma coisa. Se ela é coisa, ela pertence a alguém. Se ela pertence a alguém, ela é propriedade. Se ela é propriedade, ela é direito civil. Ou seja, a tutela que se faz ao recurso natural árvore é a tutela civilista, que vocês estão cansados de saber. Já quando pegamos meio ambiente, a gente vai ver que a relação do nosso estudo não é a tutela da árvore em si, mas a qualidade de vida proporcionada por essa árvore. O que eu quero que gostaria que vocês percebessem aí? Que o tema de nosso estudo, meio ambiente, não é um tema o quê? Corpóreo. Ou seja, meio ambiente é um bem.
de uso comum do povo, mas é um bem indivisível, é um bem indeterminado, é um bem incorpóreo, imaterial, insuscetível de apropriação exclusiva. Assim, a gente tem antes que ressaltar claramente a diferença do meio ambiente entendido enquanto recurso natural e entendido enquanto recurso mais solidário, ou, para utilizar uma expressão aí mais do que sedimentada e positivada no direito brasileiro, para entendê-lo enquanto direito difuso. É exatamente dessa característica, propriedade versus direito difuso, que o direito brasileiro vai se basear para tentar tutelar e proteger a qualidade ambiental, não a quantidade de recursos disponíveis. Então, aqui a gente percebe um fator interessante, que é o seguinte: meio ambiente, ele sempre foi visto enquanto um direito de propriedade. Ou seja, a propriedade era tutelada e o proprietário da terra podia fazer o que bem entendesse com aqueles recursos ali disponíveis. Então vamos pegar um exemplo claro. Por exemplo, a fazenda do João está sendo degradada. Olha a dificuldade à época de se tutelar natureza. Se a fazenda do João está sendo degradada, somente ele, enquanto proprietário, utilizante do seu direito pessoal, poderá solicitar algum tipo de reparação. E mesmo quando ele é indenizado, nada vem dizer ou vem obrigá-lo a pegar aquele dinheiro e alocá-lo na proteção ou na tutela da natureza. Aqui a grande modificação ocorre quando eu passo a entender meio ambiente enquanto direito difuso. Ou seja, se eu entendo meio ambiente enquanto direito difuso, eu não mais protejo a propriedade, e aqui eu passo a ter, a partir do momento em que o bem é difuso, também uma legitimação difusa para a tutela desse bem. Percebam o seguinte, que os dois institutos ainda coexistem, e um não nega o outro. O que acontece é o seguinte: o direito de propriedade hoje é limitado pela visão difusa da natureza, assim como o direito difuso também é influenciado pelo direito de propriedade. Ou seja, se eu tenho uma árvore no quintal da minha casa, aquela árvore ainda é minha. Entretanto, se eu quiser cortá-la ou podá-la, dependendo da poda que eu vou fazer e dependendo da árvore, eu estou limitado por razões de qualidade ambiental. Ou seja, por mais que aquele recurso natural seja meu, ele hoje gera uma qualidade de vida para a população e essa, mediante os órgãos de defesa ambiental, essa tem que ser ouvida quando eu vou ali tentar, de algum modo, regulamentar e adotar ações visando a prática de ou corte, ou poda, ou desmate, o que seja. Aqui, hoje, agora nós temos que caracterizar o que é, então, o direito difuso. Ou seja, o direito de propriedade, você sabe muito bem o que é. Agora, o direito difuso, ele possui algumas características. No caso, são 4 características bem clássicas do direito difuso. As 2 primeiras eu acho que todo mundo lembra. Ou seja, o direito difuso é aquele que contém, cujo objeto é indivisível. Como dividir natureza? Impossível. Além disso, os sujeitos detentores daquele direito são indeterminados. Ou seja, quem é o titular da qualidade ambiental proporcionada pela Baía de Guanabara? Não há como definir isso. É interessante que a partir do momento em que eu tenho objeto indivisível e sujeito indeterminado, não há possibilidade de tutela desse direito via mandado de segurança individual. Como eu vou comprovar o meu direito líquido e certo? O direito é difuso. Agora, eu possuo outras 2 características que são as que definem realmente o direito ambiental e o direito difuso. Terceira característica é a intensa litigiosidade interna. E a quarta, a modificação no tempo e no espaço. Eu acho que com um exemplo a gente consegue entender isso. Vamos pegar aqui uma situação de uma hidrelétrica. O caso é o seguinte: eu tenho uma grande área de Mata Atlântica que será alagada com uma barragem, tendo em vista a construção de uma hidrelétrica. Quais são, então, os interesses envolvidos aqui? A gente vai ver que há uma intensa litigiosidade no direito difuso pelo seguinte: ele escapa àquela fórmula tradicional do direito clássico de A versus B. Ou seja, pega aí direito tributário, Estado contribuinte, direito civil, nem se fala, contratante,
contratado, comprador, vendedor, direito administrativo, administração pública administrados, é sempre uma relação de A versus B, às vezes muito clara, com definição muito precisa. Já no direito ambiental, não. Às vezes a gente tem A versus B, C, D, E e assim por diante. Exemplo, nesse caso aqui eu tenho interesse do Estado em construir, eu tenho interesse da empreiteira que fará a obra, dos trabalhadores, ao mesmo tempo eu tenho interesse da comunidade ambientalista, eu tenho interesse dos fazendeiros que não querem sair da sua região mediante a desapropriação, e aí quem tem a reivindicação legítima? Todos. Então aí está a grande dificuldade do direito ambiental. Se todos têm reivindicação legítima, eu só vou conseguir resolver esse problema através de políticas públicas. Só que no direito ambiental, como veremos, essas políticas possuem características específicas. Agora, e o quarto requisito? Modificação no tempo e no espaço. Suponhamos que a usina seja construída e a Mata Atlântica fique alagada. Eu perdi o meu direito difuso? Não. Ele só se modificou. Porque se eu não mais tenho direito difuso, a qualidade ali da Mata Atlântica, a preservação da fauna e flora, eu automaticamente passo a ter o direito difuso, a preservação da qualidade das águas e dos peixes que ali agora se encontram. Por que ele se alterou? Porque ele é baseado numa situação fática, ou seja, eu consumo, ponto. Ou tenho 75 anos, Estatuto do Idoso, tenho 12, criança e adolescente, meio ambiente existe. Assim, a gente vê claramente que é nessa situação fática, dessa situação fática decorre uma série de características importantíssimas da tutela ambiental, dentre elas o Instituto Preventivo, ou seja, todas as ações do direito brasileiro têm que ser adotadas antes que essa modificação ocorra, porque na grande maioria das vezes o dano aí causado será irreversível. Assim, para ficar bem claro, vamos aqui, tendo em vista essa análise que a gente fez, só para vocês terem uma ideia da diferença entre direito de propriedade e direito difuso, e que fique bem claro porque nas relações processuais ela será importante, vamos tentar fixar esse conceito aí de meio ambiente enquanto bem difuso com uma questão. Olha só. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso especial, um bem de domínio útil, um bem de uso comum do povo e um bem dominical. A resposta correta aqui é um bem de uso comum do povo. Nós veremos depois, na análise da nossa Constituição, que essa característica do meio ambiente, ou seja, bem de uso comum e difuso, ela está lá contemplada no artigo 225. A gente encerra aqui, então, essa noção introdutória sobre o meio ambiente para passar, nas próximas unidades, a análise concreta do direito brasileiro. O direito ambiental aproveita institutos de outros ramos do direito. Nesta unidade, o professor Leonardo Estrela explicou que o meio ambiente não é um bem corpóreo e deve ser diferenciado dos recursos naturais. A análise do direito da propriedade e do direito difuso será importante nas relações processuais, lembrando que o direito brasileiro vai se basear nesta vertente para tentar tutelar e proteger a qualidade ambiental. Até a próxima!